Glória a Deus. Você está feliz com Jesus? Amém. Amém. Estou feliz de estar aqui. Bem feliz, na verdade, de ter recebido esse convite. Pastor Arno, toda a equipe, é uma honra para mim. Eu comentei com o pastor Arno que há alguns anos eu tenho ele como referência, mesmo sem ele saber, né, em alguns momentos no núcleo de pastores, caminhando junto com o Arno Pauls e outros pastores que são amigos em comum. Eu sempre admirei o trabalho, a integridade, né, a fé do pastor Arno e também aqui da comunidade Cristã Shalom, né, Comunhão Cristã Shalom. E uma coisa que eu não posso deixar de lembrar é quando andava de skate lá na rua Cascavel, que tinha aquela Holy Skate Park, né? E era tão bom lá. Vamos ver se Deus não prepara a gente para construir algo parecido de novo. Amém? Chegou aí? Beleza. Eu estou feliz também de estar com um grande amigo, o Eduardo. O Eduardo faz parte da liderança. Nós somos da House Church, como o pastor Arno comentou, uma igreja local aqui em Curitiba. Tenho o privilégio de estar pastoreando a igreja há 4 anos. E além disso também, né, tenho a honra de estar à frente de um ministério chamado Lifestyle Christianity, que é presidido mundialmente por um homem chamado Todd White. Então eu respondo para aquele homem de dread. Eu não sei quantos já ouviram falar do Todd White aqui. Okay? Então, né, caminhamos juntos há algum tempo e tem sido uma bênção, um favor de Deus sobre a nossa nação, poder trazer a atmosfera do céu para a terra. Eu tenho certeza que a atmosfera do céu, ela vai tomar a tua vida, vai tomar a tua casa. O ambiente celestial, ele vai ser o teu natural. Eu tenho certeza que eu vou acrescentar algo novo sobre a tua vida nessa noite, mas eu sei que essa já é uma igreja que puxa, que realmente faz força para trazer o céu para a terra em todos os ambientes e todas as áreas, esferas da sociedade. E eu quero nessa noite participar contigo daquilo que Deus já está fazendo. O Espírito Santo está aqui, você crê? Se o Espírito Santo está aqui, fala para quem está ao teu lado. Se o Espírito Santo está aqui, há muito poder aqui. Todo poder que há no céu, todo poder que foi liberado sobre Jesus Cristo está nessa sala. Você crê nisso? E se Jesus tem todo poder, quanto poder fica para o diabo? Nada. Então Satanás não tem poder algum. Amém? Nenhuma enfermidade, nenhuma acusação, nenhuma condenação contra as nossas vidas tem poder. O único poder que governa as nossas vidas se chama Espírito Santo. Amém? E Ele está presente nesse lugar. Eu quero, antes de partir para a palavra que Deus colocou no meu coração, eu quero declarar contigo algumas verdades sobre as nossas vidas. Na verdade, foi impressionante a hora que a gente se posicionou na frente da cadeira ali. O Espírito Santo veio com uma enxurrada de informações e eu tentei fazer o download rapidamente ali para poder liberar aquilo que Ele tem colocado no meu coração. Eu espero ser bastante claro com aquilo que Deus tem falado comigo. Essa semana eu tive a felicidade de conhecer o Noel. O Noel é um entregador de pizza lá perto da minha casa, onde eu moro, do lado do São Brás, Santa Felicidade. E nós em casa pedimos uma pizza e o Noel veio entregar. Quando ele bateu a campainha, o portão abriu, ele tirou a pizza da moto ali, da caixa, do compartimento, e ele, no momento que eu estava pagando, eu estava pensando: Espírito Santo, oro ou não oro? Oro ou não oro? Oro ou não oro? E se eu oro, pelo que eu oro? E não vinha nada, e não vinha nada, e não vinha nada, e eu perguntava: Espírito Santo, em pensamento, qual é o motivo de oração? Pelo que eu oro? E eu não conseguia entender. Aí no fim, não consegui entender algum motivo específico para orar, e normalmente Deus dá.
E ali eu olhei para o Noel e falei: Noel, eu posso orar por você? Ele falou: pode. Falei: pelo que eu posso orar por você? Ele começou a chorar. No momento que ele começou a chorar, ele me mostrou o celular, uma mensagem da filha dele, dizendo: meu desejo é que você morra. Aquilo veio de encontro com o meu coração. Eu tenho 2 filhas pequenas, e eu fiquei imaginando o sentimento daquele cara, recebendo uma mensagem da sua filha dizendo que o desejo dela é que ele morresse. Eu falei: pai, isso não está certo. Isso não está ok. Não é o teu desejo para ninguém que morra. Não é o teu desejo para ninguém ser odiado dessa forma. Independente do que ele fez, independente do que ele realizou, o teu desejo é que ele seja amado. E que ele viva contigo. E naquela hora eu fiquei impressionado, porque Deus marcou um encontro com o Noel na frente da minha casa. Deus marcou um encontro com um entregador de pizza no portão da minha casa, para revolucionar a vida dele. E naquela hora comecei a orar por ele, comecei a declarar sobre a casa dele restauração de vida, de sonhos, enfim. Ele começou a se render a Jesus, chorando em prantos, né? Ministrei na vida dele. No outro dia me mandou mensagem, falei: eu vou até você, você vem até mim, mas a tua casa será restaurada. A palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Nós sabemos que a salvação ela é individual, mas a palavra de Deus ela nos mostra que quando Jesus chega, tudo muda. Quantos têm o desejo de ver toda a sua casa sendo salva aqui? Se você ainda não tem a tua casa totalmente salva, eu estou falando aqui de família inteira, eu quero que você coloque de pé. Nós vamos orar pela tua casa. Começa a orar pela tua casa. Começa a colocar palavras de salvação em favor da tua casa. Começa a abençoar a tua casa. Teus pais, teus irmãos, teus filhos, teus tios, teus primos, seus netos. Talvez você tenha bisnetos. Começa a liberar sobre a tua família, sobre toda a tua parentela, que Jesus chega. Jesus chegou, todo espírito de morte tem que sair. Todo espírito de ódio tem que sair. Começa a declarar salvação. Salvação no teu lar. Teu marido, tua esposa, se rendendo totalmente a Jesus, conhecendo o amor dele. E de repente Jesus chega. E quando Jesus chega, o amor chega, a salvação chega, a presença do Pai chega. Senhor, nós declaramos nessa noite uma revolução nos lares. Declaramos o céu entrando em cada casa, em cada lar, toda a tristeza indo embora, álcool, bebidas, drogas, vícios, dependência química indo embora, toda a depressão chega ao fim. Ansiedade chega ao fim. Declaramos nessa noite, Espírito Santo, uma salvação em massa. A abundância do teu amor inundando todos os lares. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Assim como Josué declarava: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Declare. Assim como Paulo e Silas disseram àquele carcereiro: creia no Senhor Jesus,
e será salva tu e a tua casa. Comece a dizer para Jesus o quanto você o ama, o quanto você precisa dele, o quanto você se importa com o que ele se importa, porque à medida que você se entrega a ele, a palavra de Deus, ela nos mostra que ele começa a trazer os planos de paz a teu respeito. Ele começa a inundar a tua casa com o reino de justiça, o reino de alegria, o reino de paz. Começa a declarar o reino de Deus entrando na tua casa, e todo o ambiente terreno sendo tomado pelo ambiente eterno. Ainda em pé, eu quero compartilhar contigo. Nós vamos orar por mais alguns pontos ainda. Ontem eu fiquei ouvindo uma música que ela dizia em inglês: Carry me on your back through the storm, Lord. Que significa: carregue-me nas tuas costas através da tempestade, Senhor. E eu ouvi essa música, eu acho que por mais de 20 vezes ontem. E fiquei imaginando eu parado olhando para uma tempestade vindo na minha direção. Raios, escuridão, aquelas nuvens grossas vindo na minha direção. E eu naquele momento de decisão, se eu devia ou não devia encarar aquela tempestade. E talvez alguns aqui estejam num momento de decisão, de decidir se vão encarar algo que aparentemente é difícil, é desconfortável, mas você vê que você não tem alternativa, você vai ter que ir, mas a tua perna treme, a tua barriga ela está cheia de comichão, de calafrio, você não sabe se você vai sair bem naquilo. E aí de repente eu tive uma visão de eu correndo e pulando nas costas do meu pai. E dizendo para ele: carrega-me nas costas, faz-me passar pela tempestade. A palavra de Deus diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não preciso ter medo algum, porque o Senhor está comigo. Você pode passar pelo vale da sombra da morte, mas você não vai ficar lá. O Senhor é contigo. E hoje de manhã o Espírito Santo, ele é tão doce, ele é tão profundo, ele é tão verdadeiro, ele é tão completo. Eu fui nadar com a minha filha, a Lara tem 9 anos e a Olivia tem 6. Eu fui nadar com as duas hoje, perto de casa ali. E na piscina que nós estávamos, uma parte era rasa e a outra era mais funda, dava 1,70 m. E a Lara, a mais velha, ela não conseguia tocar o chão, não dava pé. E ela olhava para mim e falava: papai, eu quero ir no fundo. Então vai, tenta nadar. Ela: mas não, eu não consigo, eu não encosto o pé no chão. Mas papai, eu quero ir no fundo. Então vai. Ela: mas eu não consigo, não dá pé para mim, eu não vou conseguir. E aí brincava mais um pouco: papai, eu quero ir no fundo. Eu falei: então vai. Ela: papai, me leva nas costas, eu quero ir no fundo. Aquela hora o Espírito Santo, ele trouxe o que ele estava falando ontem. E talvez o momento que você esteja tendo esse calafrio seja de ir a um lugar mais profundo em Deus, de ter uma intimidade que você nunca teve nele antes, e você não sabe como você pode chegar lá, você não sabe, porque às vezes não dá pé. A palavra de Deus diz lá no rio de Ezequiel, que as águas elas dão nos artelhos, depois dão nos joelhos, depois dão nos lombos, e de repente há águas profundas que só podem se atravessar a nado, e de repente você chega nesse estágio de decisão e não sabe qual é a tua
decisão para tomar, porque você vê que é aquilo que você deve fazer, mas você não tem coragem, porque de repente você não está adaptado ainda para o nado que aquela correnteza necessita. Mas a palavra de Deus diz que essa água profunda, por onde ela passa, tudo torna a viver. Então você sabe lá dentro de você que é necessário pular e mergulhar mais fundo, mas eu não consigo. Então essa é a tua hora de falar para o Pai e dizer: Pai, me leva nas tuas costas, eu quero ir mais profundo. Feche os teus olhos e comece a compartilhar com Deus o quão profundo você quer viver nele. Comece a declarar para Jesus o quão radical você quer estar na presença dele, o quão radical, o quão integral, o quão completo você quer participar daquilo que ele está fazendo. Espírito Santo, nós não podemos ficar de fora. O Senhor está realizando algo nesta geração, e o que nós queremos é cooperar contigo. Então nos leva no teu rio, nos leva no teu rio. Nós não queremos ficar na margem olhando, nós não queremos participar como meros coadjuvantes, observadores. Nós queremos mergulhar no teu rio e fazer parte daquilo que o Senhor está gerando. Então nos leva mais profundo, nos leva a um nível de intimidade, de relacionamento mais profundo. Ainda que custe o nosso tempo, ainda que custe a atenção, ainda que eu tenha que abrir mão de algumas coisas, me leva a este lugar. Começa a dizer para ele: talvez eu não saiba chegar lá, mas eu decido hoje subir nas tuas costas. Leva-me mais profundo. Me tira do raso. Me tira da superfície confortável da vida, porque esta geração está vivendo um tempo sem precedentes. E neste tempo sem precedentes, uma igreja fora do normal precisa se levantar. Uma igreja fora do comum se levanta, Pai. A criação anseia pela manifestação dos filhos. Começa a dizer para ele: é nessa noite. Diz para ele assim: é nessa noite. Diz para ele com convicção: é nesta noite. É nessa noite que o Senhor me vira do avesso. É nessa noite que o meu estilo de vida se torna o estilo de vida de Jesus. É nessa noite que o estilo de vida de Jesus passa a ser o meu estilo de vida. É nessa noite que eu me torno um com Ele. Independente do que você já viveu, independente dos anos de igreja que você tem, Ele sempre tem mais. Ele sempre tem mais. Diz para Ele: me tira do raso. Eu já experimentei muitas coisas, mas o Senhor tem um nível ainda mais profundo para eu viver. Diz para o Espírito Santo assim: Espírito Santo, eu te amo.
Eu te quero. Leva-me mais profundo. Você pode sentar. Eu quero orar contigo ainda. O Espírito Santo colocou alguns pontos aqui para nós orarmos como igreja. Mantenha o teu coração conectado com Ele, porque Ele está fazendo algo na tua vida hoje. Ele está fazendo algo na tua história hoje. Todo momento na presença do Espírito Santo é um momento de mudança. Quantos querem a presença de Jesus? Fala para quem está ao teu lado, a presença de Jesus traz mudança. Eu já vou falar sobre isso. Eu quero orar por alguns pontos aqui contigo. Antes disso, você de repente chegou aqui com alguma dor. Dor de cabeça, dor na perna, dor no pé, dor no ombro. E durante o louvor você foi sendo ministrado. A palavra de Deus diz que Ele habita no meio dos louvores. Eu quero que você faça um teste aí e veja se a dor ainda está aí. Seja dor de cabeça, dor nas pernas, dor no ombro, dor de barriga, seja o que for. Se você entrou com alguma dor, percebeu quando você estava aí agora, eu quero que você teste, quero que você avalie se essa dor está aí, porque eu creio que ela foi embora. Amém? Quantos aqui estão se sentindo diferentes? Alguém consegue perceber que quando chegou estava com alguma dor e de repente foi curado? Glória a Deus. Glória a Deus aqui também. Alguém mais? Glória a Deus. O Espírito Santo está aqui. E tem muito mais ainda para fazer. Aplauda Jesus. Eu quero orar contigo, você que está aqui no salão, ou você que está assistindo aí, né, pela internet, pela TV, na sua casa, no seu carro. Eu quero orar contigo, você que tem vivido dias contra algumas enfermidades, doença de pele, coceiras, manchas, alguma doença cardíaca, enfim, arritmia, alguma palpitação fora do comum. Você que tem enfrentado momentos de pensamentos de morte, ou até mesmo medo de morrer, seja por causa de alguma doença que você enfrenta ou por causa dessa porcaria da pandemia do Covid-19. Você que tem algum tipo de enfermidade em rins, cálculo, inflamação, infecção contínua, gastrite, úlcera, escoliose, dores na arcada dentária, na mandíbula, dentição, ou ainda mais 4 aqui que o Espírito Santo foi trazendo: desvio de septo, dificuldade de respirar. E também eu quero orar contigo que tem enfrentado talvez há anos algo que só você sabe que você tem: micose, frieira, fungos nas unhas, nos pés, em alguma parte do teu corpo. Eu quero orar contigo. Se você tem alguma dessas questões, eu quero pedir que você se coloque de pé. Nós vamos orar como igreja juntos. Glória a Deus. Para você que se colocou de pé, se você se sente à vontade de alguém colocar a mão no teu ombro para orar contigo, levanta a tua mão. Só se você se sente à vontade. Se você não se sente, está tudo bem. E para você que ficou sentado, se você se sente à vontade, coloca a mão no ombro de alguém para a gente orar junto. Aí na hora que alguém chegar do teu lado, você que levantou a mão, pode abaixar a mão. Isso.
Coloca a mão no ombro dele. Obrigado. Esse é o momento da igreja orar pela igreja. Lá atrás ainda tem algumas mãos levantadas. Se nós temos alguém aqui com fé, pode chegar lá atrás. Tem duas moças ainda com a mão levantada. Isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero te convidar, a igreja, a começar a declarar cura sobre esses amados irmãos. Começa a declarar cura sobre a vida deles agora. Se você não sabe como orar, diz somente: Jesus, cura ele. Jesus, cura ela. Espírito Santo, nós declaramos nessa noite toda doença de pele, toda coceira, mancha, todo tipo de mancha no corpo agora desaparecendo em nome de Jesus. Toda coceira cessando, doença de pele seja curada em nome de Jesus. Nessa noite também, Espírito Santo, nós declaramos toda doença cardíaca, todo medo de morrer, todo pensamento de morte cessando. Declaramos todo o sistema cardiológico, veias, artérias, coração sendo completamente curado, restaurado agora, no nome de Jesus. Espírito de morte, deixa essa vida. Espírito de morte, deixa esse corpo agora. Em o nome de Jesus, declaramos espírito de vida vindo ao encontro de cada um dos meus irmãos agora. Declaramos cura em todo o rim, em nome de Jesus. Cálculo renal se desfaça, toda pedra no rim seja desfeita, inflamação, infecção cessa, gastrite, úlcera, escoliose, toda dor na lombar, toda dor na coluna seja curada, em nome de Jesus. Declaramos cura sobre a arcada dentária, sobre a mandíbula, sobre os dentes, em nome de Jesus. Toda a gengiva seja curada, em nome de Jesus. Dificuldade de respirar, desvio de septo, seja curada agora, em nome de Jesus. Declaramos aos canais respiratórios livres, em nome de Jesus. Desobstrução completa. Declaramos um toque poderoso, permanente, curador sobre toda a micose, todo fungo, toda a frieira, desaparecendo, secando de uma vez por todas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos pela tua intervenção na tua igreja. Obrigado, Espírito Santo, pelas curas que o Senhor está gerando aqui. Serão inúmeros testemunhos glorificando o teu nome. Nós reconhecemos a tua presença fazendo isso, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda Jesus. Aleluia. Você pode se sentar. Se você que recebeu oração sente alguma coisa diferente aí daquilo que foi orado, levanta a tua mão. Eu tenho certeza que vai vir uma onda de testemunhos, a favor desta igreja, a favor do reino de Deus. Deus abençoe. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. 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 Abra comigo sua Bíblia em Lucas, no capítulo 12. Versículo 32. Está escrito assim, Lucas 12, 32. Não temas, ó pequenino rebanho, pois a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Repete comigo, dizendo assim: não temas, ó pequenino rebanho, pois o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Diz para quem está do teu lado: você carrega o reino.
Amém? Quantos querem intimidade com Deus? Intimidade com Deus, ou intimidade com o Espírito Santo, intimidade com Jesus, significa que eu quero mais da presença dEle na minha vida, no meu dia a dia, na minha rotina. Eu acho demais quando a gente olha para a vida de Daniel, um homem que 3 vezes ao dia costumava se ajoelhar e orar. Mas a partir do momento que o Espírito Santo chegou, a palavra de Deus diz que eu e você, ininterruptamente, podemos ter relacionamento com Ele. Isso pode deixar de ser fracionado. Eu vou na padaria, quem vai comigo? O Espírito Santo. Eu vou no supermercado, quem vai comigo? O Espírito Santo. Eu vou para a igreja. Eu estou em casa, estou no escritório trabalhando. Vou fazer uma apresentação para a diretoria da empresa. Quem está comigo? Em todo o tempo o Espírito Santo está conosco, mas muitas vezes nós não percebemos Ele conosco, ou não estamos atentos à presença dEle conosco. Jesus, Ele disse que Ele nos garantiria que estaria conosco todos os dias da nossa vida, afinal Ele é Emanuel, e Emanuel significa Deus conosco. Então o desejo de Deus, sempre desde Adão, foi de estar comigo e contigo, e através de Jesus, isso se torna possível. Ininterruptamente eu e você termos relacionamento com Deus. Ininterruptamente eu e você termos relacionamento com o Espírito Santo. E eu acho interessante esse texto, nós vamos passear nesse versículo de ponta a ponta. Mas o que mais me impressiona é que o povo de Israel, ele também clamava pela presença. Ele também clamava pelo Salvador. Ele também clamava pelo Messias. O povo de Israel também clamava para que Deus enviasse um libertador. E de repente chega um homem, sem aparência de rei, como nós cantamos, por suas pisaduras nós fomos sarados. Ele não tinha beleza, não tinha formosura, era desprezível aos olhos humanos. Mas de repente Jesus entra em cena. Aquilo que muitas pessoas clamavam, de repente é respondido pelo Pai. Nós queremos intimidade, nós queremos Emanuel, nós queremos relacionamento contínuo com a Tua presença. E de repente aquele anseio, aquele desespero que está lá dentro, uau, eu quero Jesus, eu quero a presença de Deus na minha vida, se torna real, mas o povo não o reconheceu, o povo não percebia que Jesus estava com eles. João Batista começa a declarar: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Os profetas anunciavam: em breve virá o renovo, em breve será levantado o rebento de Jessé. E nessa declaração após declaração que os profetas faziam, João Batista, ele encerra as declarações dizendo: ei, prestem atenção, está chegando aquilo que vocês tanto ansiavam, o reino de Deus está próximo, e quando vocês experimentarem o reino de Deus, o rei estará com vocês o tempo todo. De repente Jesus aparece, João Batista avista ele de longe, começa a falar para as pessoas: eu vos batizo com água para arrependimento, mas após mim está chegando aquele que eu não sou digno nem mesmo de desatar as sandálias dos pés, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com... Eu amo o fogo, amo o poder do Espírito Santo em ação, amo a presença do Espírito Santo se manifestando com poder, nos
virando de cabeça para baixo. Várias vezes eu faço esse movimento, eu creio que é profético para a tua vida, para que de alguma maneira Deus ele te chacoalhe de uma maneira que você nunca experimentou antes. E de repente, João Batista se encontra com Jesus na beira do Rio Jordão. Eles têm ali um impasse. João Batista tenta impedir Jesus de ser batizado. Jesus, epa, é necessário que eu seja batizado nas águas, assim como está escrito na lei. João Batista vai lá e obedece, mergulha João no batismo no rio. E no momento que Jesus volta, a palavra de Deus diz que o céu se abriu. Eu quero te convidar a encontrar na sua Bíblia em que momento após essa cena o céu se fechou. Em nenhum momento. Quando Jesus chega, ele já traz mudança. O céu se abre, o caminho, o acesso é liberado. Eu e você podemos livremente conhecer o Pai. Jesus, ele chega, é batizado, o céu se abre, e do alto vem uma voz dizendo: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Quantos milagres Jesus tinha feito até aquele momento? Nenhum. Quantas curas ele já tinha realizado? Nenhum. Quantos demônios ele já tinha expulsado? Nenhum demônio. Mas como assim? Deus me ama porque eu faço, ou Deus me ama por quem eu sou? Jesus, ele não tinha feito nenhum milagre ainda. E nesse momento ele já era o filho amado. Deus, ele te ama não pelo que você faz, mas ele te ama por quem você é. Faz sentido para você? Independente se você faz ou não, o amor dele é incondicional. O amor dele não muda. Hoje nós estávamos almoçando, eu, a Mari, minha esposa e minhas filhas, e embaixo dos pratos, dos talheres, tinha aqueles papéis vegetais brancos que as crianças gostam de desenhar. E de repente estava lá a gente brincando de forca. Quem já brincou de forca? E aí chegou a minha vez de fazer a palavra e eu escrevi. E elas perguntaram, né, uma expressão longa: mas o que é isso, papai? Algo que todos nós temos. Elas já ficaram olhando. E aí, letra após letra, elas foram conectando e de repente surge a expressão amor incondicional. E no momento de almoço na mesa, a forca vira um momento na presença dele. Algo que todos nós temos, o amor incondicional de Deus, independente se eu faço ou não faço. A intimidade com ele está disponível. O relacionamento com ele está disponível. Logo depois, em Mateus 3, a Bíblia diz que assim que Jesus saiu das águas, ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Chegando no deserto, aonde Satanás o confronta? Na sua identidade. Se tu és o filho de Deus, faça isso. Se tu és o filho de Deus, faça aquilo. Se tu és o filho de Deus. E em cada um dos momentos, Jesus, ele rebatia com intimidade, com relacionamento com a palavra. Não, mas também está escrito. Também Deus diz a respeito de mim isso e aquilo. Ele estava convicto do que Deus falava a respeito dele. Os confrontos de Satanás, eles serão vencidos na sua vida através de uma relação de intimidade. Quanto mais você sabe quem Deus é para você, e quanto mais você sabe quem você é para Deus, mais fácil Satanás fugirá de vós. Faz sentido? Vai parar de atormentar. A cena continua. O povo continuava naquele anseio pelo Salvador, pelo Redentor.
E logo depois de sair do deserto, em Mateus no capítulo 4, nós já vamos voltar para Lucas, está escrito no versículo 17: então Jesus começou a pregar: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Diz comigo: é chegado o reino dos céus. No momento que Jesus entra em cena, sabe quem que é estabelecido? O reino de Deus. A palavra arrependei-vos, arrependimento, no grego significa metanoia. Não é simplesmente uma conversão de rota. Não é simplesmente um abandono de pecado. Não é simplesmente uma mudança de atitude. É uma mudança completa de mentalidade. É uma mudança completa de pensar, de padrão, de cultura. Quando Jesus chega, Ele começa a declarar: arrependei-vos, mudem a maneira de pensar, porque uma nova cultura está sendo estabelecida sobre a terra. Vocês ansiavam pela minha presença, mas a minha presença traz mudança. Então antes, vocês diziam que podia amar os amigos, mas odiar os inimigos. Mas eu vos digo o seguinte: a partir de agora, o pensamento é outro, a cultura é outra. Amem os amigos, mas eu também vos digo para amar os seus inimigos e orar por aqueles que vos ofendem. É outro padrão. No céu há ódio. Diga comigo se há ou não. No céu há ódio? Então Jesus, ele diz: acabou o ódio sobre a terra. Se no céu não há ódio, no céu há amor, então a partir de agora, o ambiente do céu, a atmosfera do céu, a realidade do céu passa a ser a realidade da terra. No céu há traição, há adultério, há mentira. Então, a partir de agora, mudem a maneira de pensar, porque as verdades, elas serão um novo padrão. Há enfermidade no céu, há doença no céu. Então Jesus, ele diz: a partir de agora, a cultura mudou. E o que acontece quando Jesus chega? Lucas 12:32 diz: não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Esse novo padrão, essa nova cultura, essa nova maneira de viver. Incompreensível aos olhos humanos. Mas é nesse momento que nós nos apropriamos da oração do Pai Nosso, que diz o seguinte: Pai nosso que está no céu, santo é o teu nome, venha a nós o teu reino. Então chegou o momento onde o céu invade a terra. Chegou o momento onde a realidade do céu passa a ser a realidade da terra. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, não a minha, não a da igreja, não a da sociedade, mas a tua, seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Jesus, ele começa a estabelecer uma nova cultura, um novo padrão, uma nova maneira de se relacionar com o Pai. Mas Fábio, como que eu trago isso para a prática? Em todo o tempo você está atento. O que Deus quer fazer agora? Como que eu posso cooperar com Deus? A Bíblia diz que o filho faz o quê? O que vê o Pai fazer. Quantos são filhos aqui? Quantos têm intimidade com Ele? O filho faz, o filho amado, em quem Ele tem prazer, o filho faz o que está atento ao que o Pai está fazendo. Jesus, ele começa a trazer tudo que o Pai estava fazendo para a terra. Se no reino do meu Pai não há enfermidade, fala para quem está ao teu lado: então chegou a hora dos hospitais esvaziarem.
o que aconteceria se Jesus entrasse no hospital? O que acontecia quando Jesus chegava num velório? Todos fracassavam. Os mortos ressuscitavam. É chegado o tempo de uma manifestação prática do reino de Deus. Mudem a maneira de pensar. Quando ele diz não temais, alguns estudiosos dizem que há pelo menos 365 vezes na palavra de Deus que Deus diz para mim e para você: não temas. Ou seja, ao menos uma vez por dia, Deus ele declara para mim e para você caminhar em coragem, sem medo, porque tudo aquilo que eu temo, como diz Isaías, santificai, pois, ao Senhor, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso assombro. Tudo aquilo que eu temo, eu adoro. Mas como assim, Fábio? Tudo aquilo que eu tenho medo, eu reajo ou eu ajo de acordo com aquilo que eu temo. Eu tinha pânico de aranha. Quantos aqui tem pânico, medo de aranha? Tinha pânico de aranha. E aí Deus veio com essa palavra de Isaías. Eu não vou falar outras coisas aí, barata e tal. Vou usar o meu exemplo. Estou sendo bem vulnerável aqui com vocês. Mas um dia eu lembro que a minha filha mais nova, ela chegou na garagem de casa e deu um grito: papai, tem uma aranha gigante no teto da garagem. Fiquei procurando quem é o pai dessa criança. A minha filha mais velha, ela saiu correndo, foi na garagem, deu um grito: papai, tem uma aranha gigante na garagem. Aí eu fui lá ver. Eu olhei, era uma armadeira gigante no teto. Eu olhei: Mari, tem uma aranha gigante no teto da garagem. Ela chegou com uma cara e com uma vassoura. Tá, você quer que eu mate? Eu olhei: ah, não, eu não vou me curvar essa aranha. Falei: me dá aqui essa vassoura. E fui lá. Não. Lá em casa só tem 2 tipos de aranha: viva e morta. E as que são vivas, elas sofrem uma metanoia, elas mudam para outro. Mas quando eu e você tememos a algo, seja um inseto, seja uma aranha, ou seja alguma ação das trevas, enfim, às vezes é medo de prova, de teste, de vestibular, de dirigir. Você acaba se prostrando e agindo de acordo com o teu medo. E de repente, eu creio que essa é uma palavra para alguns aqui. E de repente, você deixa de desfrutar de algo que Deus tem para a tua vida, porque você está se curvando ao medo. Jesus, ele disse para você e para mim: não temas. Deus, ele não te deu o espírito de medo. Deus não te deu o espírito de covardia. Deus não te deu o espírito de timidez. Então diz comigo assim: se Deus não deu, eu não quero, eu não recebo. Agora Deus diz o seguinte: eu vos dei espírito de coragem, espírito de ousadia, espírito de intrepidez, espírito de poder, espírito de amor, espírito de equilíbrio, espírito de estabilidade mental, emocional, inclusive financeira, espírito de moderação. Se Deus nos deu, diz comigo assim: se Ele me deu, eu quero. Jesus diz para mim e para você: não temas. Não viva baseado no medo, porque senão você não vai desfrutar do que eu tenho para você. Somente ao Senhor temais, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso assombro. Somente diante dEle eu me curvarei,
somente diante dele eu me prostrarei, somente a ele eu prestarei culto. Ele é o único digno de ser adorado. E quando eu me submeto em adoração, em temor diante dele, eu faço o que ele quer, porque eu reajo de acordo com o que ele quer. E quando eu reajo, quando eu ajo de acordo com o que o meu Pai quer, eu consigo entender o que em Romanos 12 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, pela metanoia, pela palavra de arrependimento, pela metanoia, para que eu e você possamos conhecer o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não temas, ó pequenino rebanho. Essa palavra pequenino, ela significa no grego mikros. E essa palavra mikros é a mesma que originou aquilo que nós conhecemos como microscópio. Ou seja, o equipamento que é usado para nos auxiliar a enxergar aquilo que humanamente não é possível. É a mesma palavra usada para o grão de mostarda, aonde diz que é a menor das sementes, mas quando cresce se torna a maior das hortaliças. Essa palavra micros é a mesma palavra usada quando Jesus ele diz que o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Micros. Essa palavra micros do pequenino rebanho é a mesma palavra que Deus diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. E talvez você até hoje tenha vivido com medo, baseado em experiências anteriores, até mesmo experiências na igreja, experiências no chamado, experiências no casamento, experiências no relacionamento, experiências em alguma profissão, e você está ainda direcionando a tua vida baseado nas experiências que você teve. Mas hoje eu quero te alertar a mudar a sua maneira de pensar e começar a nortear a tua vida baseado naquilo que Deus te fala, baseado naquilo que Ele tem dirigido os teus passos. As experiências que você teve não determinam o teu destino. Ó pequenino rebanho, ainda que você se veja micro, impossível de se ver aos olhos humanos. Talvez, assim como eu me converti aos 21 anos, tirado como uma pinça do crack. Desde os 13 anos, usuário de drogas. Comecei pela maconha, fui fumando tudo que tinha de verde pela frente. Até que aos 18 anos entrei na pedra e ali minha vida foi afundando. Desde os 13 anos pegava onda, gostava de surfar, mas gostava de violência, gostava de aprontar, não era bom aluno, reprovava, odiava a escola. Minha vida não tinha perspectiva de futuro nenhuma. Mas um dia eu fui convidado a ir numa festa de surfistas de Cristo. Eu falei, vamos lá. Vamos ver qual é, né? Bem louco. Chegando lá, a pessoa que estava dando testemunho era irmão de alguém que eu conhecia que laminava prancha e tinha uma fábrica de prancha que eu com 12 anos acompanhava. E ele começa a dar o testemunho do que Deus tinha feito na vida dele. Naquele momento eu falei, Jesus, eu quero o que ele tem.
Eu já experimentei tanta coisa na minha vida. Já tive momentos de arma na minha cabeça. Já tive momentos de perder os amigos próximos por causa do tráfico. Mas nessa hora eu decido dar uma chance para ti. Eu não sabia quem era Jesus, não sabia que Jesus não estava mais na parede da minha casa. Eu não sabia que Jesus não estava mais pregado na cruz. Eu não sabia que a Bíblia estava em português. Eu não sabia nada de Jesus. Mas naquela hora, Ele olhou para mim e disse: pode ser que nem mesmo você veja o valor que você tem, mas naquela cruz do Calvário, você valeu o preço da minha vida. Eu morri por você. Desde aquele dia, eu me apaixonei por Jesus. E não há outro pelo qual eu e você devamos viver. É chegado o tempo como nós oramos no início. Um tempo como esse, sem precedentes, pandemia, caos, crise, desespero, pânico, isolamento, depressão. Para um tempo como esse, uma igreja sem precedentes, uma igreja fora do normal, precisa se levantar. Uma igreja apaixonada pelo Cordeiro, uma igreja totalmente guiada pelo Leão, uma igreja extremamente disposta a entregar a sua vida por Ele. Ainda que você não saiba o valor que você tem, e mesmo olhando no espelho da tua casa, você não consiga reconhecer o teu valor, é chegado o tempo onde Ele diz: ó pequenino rebanho, mesmo você que parece um grão de mostarda, mesmo você que é um pouquinho de fermento, mesmo você que se sente o menor no reino dos céus, é para você mesmo que eu estou falando, porque eu me agradei em dar nas tuas mãos o reino. Quantos aqui já ouviram falar de Epêneto? Está na tua Bíblia. Estou brincando. Há na palavra de Deus apenas um versículo que fala de Epêneto. Eu amo os improváveis da Bíblia, porque eu creio que eu sou um como eles. Homem, mulheres que diante dos olhos humanos não tinham valor algum. E às vezes, mesmo escrito na palavra, não é percebido. Mas que diante de Deus foi poderoso. Paulo, quando ele começa a se despedir, na carta aos Romanos, lá no capítulo 16, e ele começa a saudar as pessoas que o ajudaram, Trifena, Trifósia, aqueles nomes bons de dar para filho. Ele diz o seguinte: saudai ao meu amado Epêneto, o primeiro cristão na Ásia. Talvez você seja o primeiro cristão na tua casa. Talvez você seja o primeiro cristão na tua faculdade, no teu ambiente de trabalho. Eu tenho visto os executivos se renderem a Jesus. Eu sou pastor da igreja, presido o Lifestyle Christianity, sou pai, marido, né, gosto de lazer e tudo mais, e ainda trabalho há 20 anos na mesma empresa, como executivo numa multinacional de caminhões e ônibus aqui em Curitiba. Dei a dica. E lá eu tenho visto muitos homens e mulheres, executivos, diretores, estagiários, operadores se renderem a Jesus. Talvez você seja o primeiro cristão na tua empresa. Talvez você seja o primeiro cristão no teu condomínio, no teu bloco de apartamentos. Não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Lucas 12, 32.
não temas, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Quando eu e você, nós vivemos na intimidade com Ele, Ele é achado em nós, nós somos achados nele. Eu gosto de uma frase que a Alexandra Abrantes publicou esses dias, que diz assim: Jesus, Ele quer andar disfarçado de você. O meu objetivo anual, nos últimos 3, 4 anos, ele permanece sendo o mesmo. Eu quero chegar no último dia do meu ano, olhar no espelho e encontrar Ele em mim. E uma das coisas que mais me agradam é quando eu olho no espelho e eu vejo Jesus na minha cara. É tempo de você ver Jesus em você. É tempo da intimidade ela ser tão densa, ela ser uma mistura tão completa. Não é mais uma salada de fruta. É uma verdadeira vitamina que você não consegue mais separar nada. Você não consegue mais dizer isso daqui é Jesus, isso daqui é o Fábio, isso daqui é o Fábio, isso daqui é Jesus. Não. Ele e Cristo são um só. Primeira João 2,6 está escrito: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. É chegado o tempo de você fazer do teu estilo de vida o estilo de vida de Jesus. Um dia eu fui celebrar um casamento lá na região dos restaurantes de Santa Felicidade. Chegando lá não tinha bateria, não tinha pilha para o microfone. E aí eu olhei para o noivo que estava naquele desespero de casar. Falei, não se preocupa, eu vou comprar a pilha. Saí andando nas ruas ali de Paralelepípedo de Santa Felicidade. Na hora que eu saí do restaurante, eu percebi o Espírito Santo falando para mim: Fábio, fica atento porque eu vou fazer algo nessa noite. Enquanto você vai comprar bateria, alguma coisa vai acontecer. E aí eu andei uma quadra, 2, 3, na 4ª quadra, parei numa farmácia, achei a bateria do microfone. Tinha esquecido o que o Espírito Santo tinha falado para mim. E eu voltando a pé, na última esquina antes de encontrar o restaurante, uma mulher, ela grita: ô menino, me ajuda a atravessar a rua. E naquela hora eu olhei para ela, era uma cadeirante moradora de rua. Eu falei, claro, eu fui até ela, atravessei ela até o outro lado da calçada. Perguntei para ela, qual é o seu nome? Ela disse, meu nome é Solange. Eu falei, opa, já conectei aqui, né? Eu tenho uma sogra e ela se chama Solange. Então eu sei muito bem do que uma Solange é capaz. E ela gritava, eu não tenho mais dinheiro nenhum, nem para comprar uma fralda. Eu tirei tudo que eu tinha no bolso, dei para ela. Falei, posso orar com você? Ela, claro. E aí eu fui resgatando todas as virtudes da minha sogra. São muitas, aleluia. Espero que ela esteja assistindo. E fui declarando sobre a vida daquela mulher. E à medida que eu declarava, eu começava a ordenar que toda a enfermidade fosse embora. Em nome de Jesus, Solange seja curada agora. Todo espírito de enfermidade fora. Estava somente eu e ela naquela esquina escura, gelada, de Santa Felicidade, mais ninguém ao redor. E orando com ela, e no momento que eu falei, espírito de enfermidade fora, ela deu um choque para trás. Deu isso, Solange, se coloque em pé. Toda a enfermidade vai embora agora, em nome de Jesus. Ela deu mais um choque, deu um grito. Eu estou vendo. Falei, como assim? Você tem que ficar de pé, não tem que enxergar. Ela, eu estou vendo.
Deu um nó na minha cabeça. Falei, mas como assim? Eu só enxergava com o olho esquerdo, não enxergava nada com o olho direito, e de repente meu olho abriu. Falei, uau, glória a Deus, o que está escrito na placa? Quantos dedos tem na minha mão? E ela me abraçava, me agarrava e gritava, Jesus está aqui. Falei, sim, Jesus está aqui, Ele te ama. Ele marcou um encontro contigo nessa esquina, disfarçado de mim. Há um desejo no meu coração de ver você manifestando o reino em todos os lugares aonde você entra. Obviamente que a palavra de Deus diz que o reino de Deus, ele é estabelecido à força. E é chegada a hora, assim como Jesus declarou, arrependei-vos, mudem a maneira de pensar, porque o reino dos céus chegou. Em cada momento que Jesus encontrava um enfermo, ele era curado. Quando Deus usava Paulo, Ele usava para milagres extraordinários, mas ao mesmo tempo, a Bíblia diz que Paulo, ele também plantava. Eu plantei, Apolo regou e Deus dá o crescimento. Deus, Ele nos leva de um nível a outro em cada momento da nossa vida. Mas é chegado o momento de nós irrompermos, de nós extravagarmos o rio de vida que flui através de nós. Você está me entendendo? Um dia eu fui ao Maranhão, ministrar numa igreja chamada Batista do Angelim lá. E no primeiro dia de congresso, eu lembro que no final da ministração, uma moça veio falar comigo, dizendo, pastor Fábio, eu queria que você orasse pelo meu chamado de missionária. E aí no momento que ela já veio falando, eu estendi a mão para ela para cumprimentar, e ela encolheu a mão, me deu a outra. Eu falei, não, mas me dá a outra mão. Ela não queria me dar, ela não conseguia mexer a mão dela estava torta. A mão dela, ela estava meio dura, assim, atrofiada. Eu falei, mas o que aconteceu com a tua mão dela, pastor? Eu não quero falar da minha mão, eu quero falar do meu chamado para missões. Eu falei, mas então nós já vamos falar sobre missões, mas o que aconteceu com a tua mão? E aí ficamos naquela luta, eu falei, vamos simplificar o negócio, deixa eu orar contigo. Mão seja curada em nome de Jesus. Então, no que eu orei, a mão não voltou ao normal, aparentemente. Falamos de missões, noite passou, no outro dia, eu vejo no outro lado do salão uma menina fazendo assim para mim. E eu não lembrava dela. E ela começou a fazer assim, né? E eu comecei. Daí a hora que terminou o movimento, eu lembrei, uau, Jesus está aqui. Porque quando Jesus chega, tudo muda. Quando Jesus chegou na minha vida, mudou tudo. As drogas foram embora em um mês. Eu lembro que eu entendi claramente quem Jesus era para mim. Joguei a taca de maconha, pedra de crack, parei de beber. Cerca de um mês, não foi imposição, não foi alguém dizendo, Fábio, você tem que largar disso, você tem que largar daquilo, não. Falei, eu quero o que Ele está me oferecendo, se Ele tem a vida eterna, eu preciso disso. Eu vou caminhar de acordo com o padrão dele agora. A minha sensação é como se algo estivesse pronto para explodir. Eu vou terminar com essa ilustração e uns 2 testemunhos. Há uma história que eu ouvi uma vez que dizia que um homem, ele caminhava há dias no deserto. E nessa caminhada ele já estava morrendo de sede, pensava em tirar a própria vida, porque ele não aguentava mais sofrer no deserto de tanto que ele andava. Mas de repente ele enxerga lá no horizonte uma luzinha brilhando, e ele vai correndo na direção daquela luzinha no meio do deserto.
E quanto mais ele se aproxima, mais ele consegue identificar o que é. E no momento que ele vai chegando perto, ele vê que era uma garrafa plástica com água. E naquele momento ele vai se jogando, ele vai tropeçando, acelera a corrida e de repente ele alcança aquela garrafa d'água. No momento que ele pega aquela garrafa d'água, ele diz: ufa, sou salvo. Agora eu consegui o que eu precisava. E na hora que ele apanha a garrafa, no rótulo está escrito: jogue a água na bomba. Dele, mas que bomba? Olha para um lado, olha para o outro, não vê nada. Quando ele enxerga um pouco mais adiante para frente, ele vê um outro pontinho e começa a caminhar na direção daquele, se questionando: mas como assim? Por que eu tenho que fazer o que está escrito aqui? Eu preciso tomar isso logo, senão eu vou morrer. Mas de repente aquilo começa a incomodar ele. Eu faço o que está escrito ou eu faço o que eu estou sentindo? Eu faço o que está escrito ou eu faço o que eu estou sentindo? E ele vai indo, caminhando nesse impasse. E à medida que ele vai caminhando, ele vai chegando perto de um outro objeto. E quando ele avista aquele objeto, ele vê que é uma bomba de tirar água do solo. Vocês já viram aquelas bombas antigas de tirar água de poço, que você tem uma alavanca e começa a bombear? Quem tem esse tipo de bomba em casa ou no sítio, na chácara, sabe que você tem que bombear umas 1000 vezes até que a caixa d'água enche. E vai revezando, né? Marido e mulher, 100 vezes de cada, 100 vezes de cada. Porque de repente o braço cansa e ele chega perto dessa bomba da água, olha para o rótulo dizendo: faça isso, jogue a água na bomba. Ele fica naquela luta, desesperado, mas se eu jogar nada vai acontecer, porque eu não consigo acreditar que no meio desse deserto vai fluir algo dessa bomba. E ele fica naquela incógnita na cabeça dele, uma luta sem fim. E os questionamentos que ele tem são inúmeros. Mas com muita dor no coração, com muita aflição no peito, ele vai abrindo lentamente aquela garrafa e começa a despejar ela naquela bomba. Ele decide se submeter ao que está escrito. Ele decide se submeter ao que está escrito no rótulo. E de repente ele derrama toda aquela água, vê aquela água se transformando em nada, e na bomba está escrito: assim que você derramar a água, comece a bombear. E ele, desesperado, começa a mexer na alavanca, e vai mexendo na alavanca, e vai mexendo na alavanca, e não sente nada, e começa a achar que é um incompetente, e começa a achar que ele é um estúpido, começa a achar que ele é um irresponsável, que ele não sabe o que está fazendo, e aquele barulho, nhec, 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 a bomba seca, e ele não sente nada, e já foram 100, 200, 300 bombeadas, e ele tem vontade de tirar a própria vida, porque ele decidiu obedecer ao que estava escrito, mas de repente ele começa a sentir o chão tremer. De repente ele começa a sentir a alavanca pesar. Depois de 500 bombeadas, 1000 bombeadas, ele vai sentindo que a alavanca vai ficando cada vez mais pesada. E é sinal que a água fresca chegando. E no momento que ele sente a vibração, no momento que ele sente a pressão aumentando, ele vai com mais força, 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 e de repente aquela água começa a jorrar, porque ele decidiu obedecer ao que estava escrito. A palavra de Deus diz que eu e você imporemos as mãos sobre os enfermos e eles seriam, ordenaríamos aos demônios que saíssem e eles seriam expulsos. A palavra de Deus diz que eu e você oraríamos pelos mortos e eles... Quantos querem ver os mortos ressuscitar aqui? Quantos têm orado por eles? É chegado o tempo de você impor as mãos sobre os enfermos. Todd White,
O evangelista a quem eu respondo tem o prazer de caminhar junto. São inúmeros milagres e curas que acontecem através da vida dele. Mas no primeiro ano que ele começou a orar pelos enfermos, ele orava por 15 enfermos por dia. Diz comigo, 15. Ele colocou uma meta no ano. Quantos aqui fizeram um planejamento anual? Ele colocou como uma meta no seu planejamento anual: orar por 15 enfermos por dia. Todos os dias orando por pelo menos 15. Ao final de um ano, sabe quantos foram curados? Nenhum. Mas ele continuou bombeando. Ele continuou bombeando. Ele continuou bombeando. Há uns dias atrás eu fui no IML. Um membro da igreja, ele mandou no grupo dizendo: pessoal, orem pela minha família, porque um neném de 6 meses, o Davi, ele caiu do berço e acabou falecendo. E eu mandei na mensagem: aonde ele está? Está no IML. Falei, estou indo para lá. Fui eu e mais alguns, 2, 3. Chegamos lá, as funcionárias do IML vieram até mim e perguntaram: mas Fábio, o que você espera que aconteça aqui nesse lugar? Eu falei, eu espero o seguinte: imagine você olhando para o portão do IML, ainda na Visconde de Guarapuava, e você de repente vê Jesus entrando, abrindo aquele portão gelado, uma noite fria, e ele entra por aquele portão, passa pelos guardas. Só de olhar para os guardas, toda traição, toda corrupção vai deixando a vida deles de lado. Toda afronta de Satanás contra a vida daqueles guardas vai indo embora, só porque o olhar de amor alcançou a vida deles. E ele continua caminhando na nossa direção, e só dele caminhar, eu e você já vamos sentindo a presença. Os olhos dele são como chamas de fogo, a presença dele irradia, e de repente ele olha para mim e para vocês com um sorriso no rosto, um brilho nos olhos. E eu perguntei para a moça do IML: se esse Jesus, ele entrasse nesse barracão, aonde os corpos estão, o que aconteceria? Ela, com certeza, todos ressuscitariam. Falei, essa é a minha expectativa aqui hoje. Os mortos vão ressuscitar. Eu sei que eu orei por horas por aquele neném. Se não tivessem tirado a gente de lá, eu tinha orado a noite inteira. Numa cruzada em Lagos, na Nigéria, do evangelista Rainer Bonk, na verdade é a passagem de bastão do Bonk para o Daniel Kolenda. 800 mil pessoas num descampado. Eu estava conversando com um homem atrás do palco chamado Loren Cunningham. E Loren Cunningham, para quem não conhece o Loren, ele é o fundador e presidente da Jocum a nível mundial. Seus 82, 83 anos, um gigante na fé. Eu tive o prazer de estar ali conversando com ele, e de repente uma família vem trazendo um neném morto, coloca no nosso colo e gritam: por favor, façam alguma coisa. E nós começamos a orar. E de repente, no meio da oração, veio Todd White, veio Daniel Kolenda, veio vários evangelistas. Era um encontro poderoso ali. Oramos por 1h30, eu não sei se o garoto voltou a viver. Saímos dali no dia seguinte. Eu olhei para o Todd, ele olhou para mim, e nós vimos no outro lado do stand uma família trazendo um rapaz de uns 16, 17 anos, morto numa cadeira de rodas. Olhei para ele, nós dois saímos correndo na direção daquele rapaz, começamos a orar por ele. Espírito Santo, traga vida, sopra vida sobre ele. Não vi aquele rapaz ressuscitar, mas continuamos bombeando, continuamos crendo no que está escrito. No dia seguinte, um conjunto de pastores chega para mim: Fábio, há um morto, a família trouxe um morto num caixão e colocaram ele lá na tenda dos fundos. Eu perguntei aonde ele está, me mostra, e me levaram até lá. Qual é o nome do morto? Emanuel. Quanto tempo ele está morto? 18 dias.
Chegando lá perto do caixão, eu gritei para a família: podemos orar por ele? Podem. Abre o caixão. Abriram o caixão, Emanuel estava lá, já um pouco ressecado, fui com a mão no peito dele, não senti o odor, os outros quase caíram. Coloquei a mão no peito, comecei a orar por ele. Também não o vi levantando, mas a cada pessoa que eu oro, a cada homem ou mulher que tenha morrido nesses dias, nesses anos, a cada momento que passa eu percebo que a pressão está aumentando. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. As experiências que você carregou até aqui, elas não vão determinar o dia seguinte. Pastor Bom, que ele diz que o segredo, a resposta para uma cruzada mal sucedida é a próxima cruzada. A resposta para alguém que não ficou curado agora é o próximo enfermo que você vai orar. A resposta para uma pessoa que não aceitou Jesus hoje contigo é a próxima pessoa que você vai abordar. Então não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque você carrega o reino. Amém? Eu quero te convidar a se colocar de pé.